Olá, caros alunos, professor Evandro. Nós vamos fazer agora a correção do exercício da aula anterior, que corresponde à primeira revisão do conteúdo do terceiro bimestre, tá ok? São 10 questões, eu chamo a atenção de vocês para que a gente possa fazer os comentários necessários, tirando suas possíveis dúvidas. Legal? Muito bem. A primeira questão é a seguinte: que episódio marca o início da Reforma Protestante? Bom, o episódio que marca o início da Reforma Protestante se deu em 1517. Né? Lutero, que morava em Wittenberg, né, ao saber da venda de indulgência, né, pelo Papa, ele ficou muito aborrecido. Então, o que ele fez? Né? Ele já vinha, de certa maneira, descontente com essa situação, então ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg, né, os seus artigos, né, ou teses de Lutero, né, que era contrário à venda, né, da salvação. Então, esse foi o marco, né, da chamada Reforma Protestante, né, o início da Reforma Protestante. Ok? Muito bem, vamos à segunda questão. E ela diz assim: qual foi o reino europeu em que o próprio rei realizou a Reforma Protestante? Bom, nesse caso, né, se deu pelo rei Henrique VIII, né, que era rei da Inglaterra. Ok? Isso é uma resposta bem objetiva. Legal? Vamos à terceira agora. Como se chamava o rei absolutista que afirmou: o Estado sou eu? Bom, nesse caso aí é muito simples, né? Luís XIV, filho de Luís XIII, né, rei da França, foi ele que afirmou que o Estado era ele, ou seja, ele viu o governo, né, todos os poderes, né, encarnado, né, numa só pessoa que seria ele mesmo. Então, nesse caso, Luís XIV, ok? Muito bem. Vamos à questão número 4, que diz assim: o que aconteceu com os nobres em relação ao poder que detinham na Idade Média quando chegou a Idade Moderna? Essa pergunta é bem interessante. Por quê? Os nobres, eles tinham tanto poder quanto o rei, né? Tanto que o rei precisava fazer uma aliança, né, com eles, né? Então o rei tinha, além de ser mais um nobre, ele tinha o título, né? Mas ele tinha um poder praticamente igual o dos nobres, né? Só que quando muda da idade medieval, né, para a idade moderna, aí há uma mudança nessa relação aí entre os dois, né? O que aconteceu foi que os nobres, né, em relação ao poder que detinha a Idade Média, né, foi o seguinte: os nobres passaram então a ser submetidos ao rei, porque o rei ficou muito rico, né? Ele conseguiu organizar um exército permanente, né, enriquecido, né, principalmente numa aliança com a burguesia, né? Então ele acaba submetendo os nobres, ok? Muito bem, vamos à questão de número 5. E ela diz assim: quem foi o monarca mais poderoso, né? Quem foi o mais poderoso monarca europeu do século XVI e por quanto tempo ele reinou? Bom, o monarca europeu mais poderoso do século XVI foi Filipe II, né? Rei da Espanha, né? Ou Filipe da Espanha, né? Ele reinou por mais de 40 anos, né? Uma coisa assim bastante considerável, né, para a época, né? Vamos à questão número 6 agora. Qual o nome da melhor e mais potente esquadra espanhola do século XVI? Né? Os espanhóis eles precisaram, né, recriar a sua marinha, podemos assim dizer, né, a sua esquadra. Por quê? Porque havia necessidade de cruzar o Atlântico, né, nessa relação metrópole-colônia, colônia-metrópole, né? Principalmente por causa da quantidade de ouro e prata, de riquezas que eram extraídas aqui do continente americano em direção ao continente europeu, para a metrópole. Então, eles fizeram uma esquadra, né, chamada a Invencível Armada, né, para justamente poder dar essa segurança, né, a todo o transporte, né, de mercadorias e pessoas que cruzavam o Atlântico em rumo à Espanha. Ok? Vamos lá então, a questão agora é de número 7. Qual foi a monarquia europeia que mais sofreu com as guerras religiosas no século XVI? Bom, foi a monarquia que sofreu mais foi a monarquia francesa, né? Principalmente por causa do grande conflito entre católicos, né,
e protestantes. Isso aí se deu por muito tempo, né, e atrapalhou muito, né, a organização, né, do país. Ok? Muito bem. Vamos agora à questão número 8. Qual rei é considerado um exemplo típico de monarca absolutista na história europeia? Essa é uma resposta bem objetiva também, né? Nesse caso, foi Luís XIV, né? Foi o rei da França, né? Ele encarnou aquilo que a gente chama de absolutismo, né? Europeu desse período aí, né? Ele reinou de 1643 a 1715. Foi um período bastante considerável também, né? Muito significativo, muito mais expressivo do que o tempo em si mesmo que ele reinou, né? Muito bem. A questão número 9 diz assim: o que permitiu que Portugal saísse na frente no processo de expansão comercial e marítima no século XVI? Bom, como a gente sabe, Portugal foi o país pioneiro na navegação nos séculos XV e XVI, né? Então, Portugal ele tinha algumas vantagens, né? Primeiro, a sua posição geográfica, né? Portugal está localizado na Península Ibérica, que é voltada para o Atlântico, está no extremo oeste da Europa, né? Esse é um fator locacional muito importante, né? E também a experiência acumulada nas navegações oceânicas, né? A escola de Sagres, né, por exemplo, né, a dinastia de Avis. Então, tudo isso, né, contribuiu muito para que ele se lançasse primeiro rumo à descoberta de novas terras, né, chegada aqui também no Novo Mundo também, ok? Muito bem, vamos à questão de número 10. Os espanhóis organizaram seu império desde a metade do século XVI. Com que finalidade? Né? Bom, então vamos a ela aqui. Os espanhóis eles organizaram seu império, né, desde o século XVI, né, para extrair metais preciosos, né, sobretudo ouro e prata. Quer dizer, a finalidade deles, né, era basicamente essa. Tanto que eles não se interessaram, por exemplo, em ir mais ao norte, onde hoje os Estados Unidos, Canadá, não tiveram tanto interesse pela região ali, justamente para explorar, né, aquela área ali onde hoje é o atual México, né, das antigas civilizações, como os astecas, né, os incas, os maias, porque eram ricos, né, em ouro e prata. Tá ok? Ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham entendido. É tudo, um forte abraço.